Olá, meus amigos. Voltamos com o nosso mergulho no hiperespaço de Amoacir Showa. E eu tô me sentindo num filme de ficção científica, só que não é ficção, é realidade. Ai, meu Deus. Estamos no capítulo 9. E hoje vamos conhecer o comandante Ziyaishi. Suas palavras: uma visita a uma nave de rara beleza. Ui, estou muito emocionada. Ai, meu Deus. Então é o seguinte, gente. Passaram-se alguns dias e eis que no mesmo local, os do grupo, nos encontramos no cumprimento inicial da sistemática já mencionada. Desde a experiência passada, estávamos ansiosos por um possível diálogo com o comandante ou chefe da superbase. Eu também, eu não estava lá, mas eu tô aqui louca para esse diálogo acontecer. Por motivos não explicados, nada havia ocorrido nesse sentido na reunião anterior, conforme se sabe da descrição feita e da ocorrência já relatada. Pouco a pouco, fui entrando na sintonia conhecida, olhos pesadamente fechados e em plena consciência. Senti de imediato a expansão da percepção ou tipo de transporte ao ambiente já descrito, em contato com o Yasha. Logo a seguir, Yasha informa que não seria ainda daquela vez o diálogo prometido com o Yasha Mil. Não seria oportuno por um motivo que logo após saberia, e também por ser conveniente um contato prévio com outro ser que exercia comando de uma das naves. Dito isso, eis que surge uma delas, de linha muito pura, muito elegante, verdadeira forma de harmonia e beleza como jamais vira, de colorido ligeiramente azul metálico, um objeto alongado de curvatura muito discreta, afilando para as extremidades, dando a surpreendente impressão de ser flexível, como se houvesse encaixes suaves de peças cilíndricas ou tronco-cônicas, permitindo a condição já mencionada, e de afilamento para as extremidades. Apresentava-se em meneios suaves, deslocando-se, ou melhor, oscilando para um lado e para o outro, flutuando a muito pouca altura, com aquele brilho metálico um tanto azulado. Súbito, encontrei-me em seu interior, num refinado ambiente, na presença de um casal realmente muito belo, de aparência excepcionalmente simpática, que me recebeu com inusitada cordialidade. Observei em quase todo o contorno painéis e mais painéis com luzes de variadas cores, pontilhando os quadros com pequenas alavancas e vários tipos de botões próprios às operações. De um dos lados, um objeto simples ostentando uma espécie de tela côncava de grande dimensão, em material um tanto esverdeado, pareceu-me parte de uma espécie de televisão, o que foi a seguir confirmado ao dizerem que ali se podiam projetar imagens e sons de planetas ou mundos distantes. Ai, eu queria ver essa televisão. Naquele ambiente, apenas eu e aquele afável casal. Muito altos, as pessoas eram altas, os ETs eram altos, porém harmonicamente proporcionados. Lembravam-me o primeiro tipo já descrito na experiência anterior pelos traços, pela cor e pela roupa que vestiam, inclusive quanto ao aspecto de franca cordialidade e simpatia. Explicou-me então o comandante. Gente, parou a minha imagem. Olha, não sei se vocês estão vendo a minha imagem, mas eu estou vendo a imagem parada. Então, voltei. Tá bem. Tá bem. Eu pensei que tinha cortado. Tudo bem, vamos voltar. Eu vou voltar do parágrafo anterior, porque eu não sei se vocês puderam pegar
todo o que eu falei. Então, naquele ambiente, apenas eu e aquele afável casal, muito altos, porém harmonicamente proporcionados, lembravam-me o primeiro tipo já descrito na experiência anterior, pelos traços, pela cor e pela roupa que vestiam, inclusive quanto ao aspecto de franca cordialidade e simpatia. Explicou-me então o comandante Ziais, a quem Yasha me apresentou, a razão da visita, que seria de ver pela primeira vez e a de conhecer o interior de uma daquelas naves, bem assim, a de saber algo dos objetivos da missão interestelar em que estão empenhados, antes mesmo que dialogasse com o comandante-chefe, o mestre Yasha Mil. Assim é que, a seguir, passamos para um compartimento próximo, mostrado como um simples, mas refinado laboratório, onde certos tipos de experiências eram algumas vezes conduzidas, visando aos mais diferentes campos de pesquisa, físico, químico e bioquímico, biológico, etc. Tudo isso em termos do relacionamento dos fatos em nível espacial, com o que subjacentemente ocorre nos níveis etérico e superetéricos. Esse pequeno laboratório, de tipo sempre presente em naves daquele padrão, seria uma discreta miniatura do laboratório central da superbase, ao qual ainda não tiver acesso, onde que, porventura, se refira ao interesse do desenvolvimento, em qualquer estágio ou sob qualquer modalidade, em que se apresente o evolver e o transformar-se da energia e da vida planetária no nosso ou de outros globos. Tudo é pesquisado, analisado, tendo em vista o cumprimento de tão extraordinária missão cósmica. Algumas pequenas digressões feitas pelo comandante Ziais em relação à parte técnica, percebemos as dificuldades em transmiti-las, tais as implicações científicas ali manifestadas em nível tão fora do nosso conhecimento atual. Persistiu, porém, a impressão, se não a certeza, em decorrência do que foi dito e do que nós próprios, até certo ponto, já estamos começando a realizar, de que aquele conhecimento científico e a consequente técnica, sua aplicação naquele nível dimensional superior, só poderão ser apreendidos sob a condição de faculdades superiores prestes a desenvolver-se no ser humano. A consciência e as capacidades de conhecer e atuar seriam assim ampliadas e expandidas face a essas dimensões superiores. Daí dizer o comandante em diálogo conosco: para que o humano consiga esse conhecimento, seja capaz de aplicá-lo, a primeira necessidade, a condição matter ou matter, é desenvolver certas qualidades perceptivas de nível mais alto, que já está provado possuir, tornando-as de emprego normal na própria pesquisa. Seriam as faculdades que vocês chamam parapsicológicas, em uso pleno, acompanhadas da correspondente expansão consciencial, condição capaz de orientar um critério novo no fazer. É bem evidente que nesse campo o humano ainda está demasiado atrasado, pois julga só poder trabalhar no meio e no veículo densos em que se encontra. Aparelhos como esses que você vê não podem ser feitos ou manipulados pelas mãos densas do corpo físico humano. Voltarei daqui a pouco a este assunto, na pequena exposição que irei fazer. Dirigimo-nos à parte posterior da nave, onde me foi dada vista de um aparentemente delicado aparelhamento, que seria o centro do fluxo energético propulsor. Disse então o comandante: a energia condensada recebida no abastecimento da superbase vai se utilizar de novo, devendo agora fluir orientadamente, atuando através de dispositivos laterais ajustados quase imperceptivelmente ao arcabouço da nave, como lâminas envolventes do aparelho, um delgado espaço entre elas, porém
ampla superfície circundante troncocônica, agindo assim com muito equilíbrio na impulsão e com vários escapes adequadamente dispostos, que permitem fáceis manobras de direção. Essa é a razão pela qual quantas e quantas vezes têm sido observadas luzes de coloração a mais diferente, independência da velocidade do aparelho ou, o que significa mesmo, estritamente relacionada com a intensidade daquele escapamento, bem assim, pelo que fica dito, extraordinária flexibilidade nos problemas direcionais. Não obstante aquele estado, lembrei-me de que, no momento, veio à recordação o caso muito conhecido da conjuntura mundial em que o comandante Giles e o tenente Whitted, acho que é tenente, porque eu tenho dificuldade com essas terminações assim, tá escrito com TEM, Whitted, acho que é tenente. De um avião comercial da Western Airlines, descrevem um intenso colorido de múltiplas cores de grande intensidade luminosa de um objeto que encontraram voando ao seu nível em sua direção, acelerando muito o seu movimento, quando de sua passagem bem próximo e um pouco acima do avião que comandavam. A respeito de propulsão e de escapes energéticos produzindo efeitos luminosos, ainda acrescenta o comandante Ziash. Não se esqueça de considerar o que o humano precisa entender, e por isso mesmo você tem que ter muito cuidado no transmitir, isto é, que nós falamos dessas coisas no nível em que elas realmente estão, nesta dimensão superior, em que o objeto, a matéria de que é feito, nada tem no estado normal dos elementos químicos que vocês conhecem. Todavia, essas energias e essas formas de substância desta dimensão superior descem vibratoriamente ao espaço inferior, mais denso, em que vocês estão, mediante um procedimento técnico, hoje para nós muito simples. Essa técnica se baseia na criação de campos interferenciais, decorrendo daí a baixa da vibração e o surgimento da forma no espaço de vocês, bem assim os correspondentes aspectos no espaço das energias envolvidas. Daí os objetos, as naves densas, plenamente materiais e as expressões energéticas nesse campo, nesse espaço, a forma de luz de cor variada decorrente da ionização no ambiente da atmosfera da Terra. Há uma perfeita harmonia na lógica, na descrita correspondência de matéria e energia entre nosso espaço e de vocês. Estamos seguros, porém, de que realmente ainda muitos passos deverão ser dados para que a ciência humana se conforme em abrir-se a essa pesquisa de um nível ainda rejeitado e cujas condições exigirão o desenvolvimento e a aplicação de faculdades já demonstradas no campo parapsicológico, mais longe, todavia, de se acharem incorporadas ao viver humano ou mesmo apenas à pesquisa científica. Você verá bem isso, esse tipo de dificuldades, quando divulgar esses contatos que está mantendo conosco, possibilidade que se abriu em consequência de perseverante dedicação à busca desse tipo de pesquisa e consequente conhecimento e realização. Reconhecemos que certas condições, repetimos, devem ser realizadas pelo homem para essas experiências e que só uma muito pequena minoria se predisporia a tal. Não importa, felizmente nesse campo não poderá haver realizações prematuras, de tal forma a se tornarem perigosas. Há um cuidado especial em torno disso para o bem de vocês humanos. Cumpre, porém, aqui ressaltar que o que acabamos de dizer sobre as nossas naves, sua constituição material e as energias utilizadas, tudo de âmbito hiperespacial, não se aplica necessariamente a qualquer nave extraterráquea. Devemos dizer que, no âmbito solar do próprio sistema de vocês, realizam-se técnicas próprias de uma ciência maior do que a de vocês, mas ainda distrita ao espaço.
conseguem-se naves extraordinariamente aperfeiçoadas desculpe, de muito leve material, de inaudita resistência, utilizando-se o eletromagnetismo supercontrolado, já bem conhecido seu relacionamento com a gravitação, entre cujos campos já conseguiram mútuas transformações e fluxos energéticos próprios à propulsão. Além disso, outros conhecimentos relativos à evidência e controle da pressão cósmica, chegando-se ao vácuo cósmico, segundo critérios ainda espaciais, facilitaram e permitiram deslocamentos com velocidades que espantam aos humanos. De repente, vi-me novamente na primeira sala de entrada da belíssima nave que visitaram. Aí, então, Yasha disse que o comandante Ziash, que me havia acompanhado, iria ainda dizer algo, encerrando o nosso contato. Bem sabemos que você, nesse instante, está ansioso pelo encontro e diálogo prometido com o nosso comandante-chefe. Entretanto, ainda não poderá ser hoje, competindo-me, porém, dizer-lhe algumas coisas agora para que anote e transmita. É como se eu fosse falar por delegação, cumprindo determinação superior. Eu quero dizer do conteúdo, das razões e, em consequência, da natureza da nossa missão, deslocando-nos de globo tão distante, segundo vocês, até aqui. É que, a partir desse estágio mais alto do ser, a própria evolução cria em cada qual um estado de despersonalização, plenitude de altruísmo que vocês dificilmente compreenderão. Apesar de afirmado aquela palavra lúcida e necessária, daquele instrutor maior que esteve e está com vocês. Aquele que se perder, achar-se-á. Essa perda é o esquecimento intrínseco de satisfações egoístas, visando a dedicação ao trabalho amplo, inegoístico, transcendentalmente pleno de altruísmo, da criatura em marcha, em bem do processo coletivo, da sociedade em que vive, da nação ou da raça, da humanidade a que pertence. Isso, porém, esse sentido de expansão ainda pode ampliar-se e se amplia até outras humanidades ou mundos em que o ser não tem plantado os próprios pés. Esse caso se dá quando, pela sua própria capacidade de expressar-se em amor, em sabedoria e em poder, o ser já realizado de uma evolução pretérita maior se sente impulsionado a cumprir missões bem mais amplas de interesse de outras humanidades ou mundos em marcha, tendo a seu serviço um profundo conhecimento do sistema em que vive e já certo de que a ciência, se que possui, lhe oferece um conhecimento superior do universo, em que todos têm o seu próprio destino, reconhecerá seu poder, a sua capacidade técnica, objetiva de servir, com proveito a outros irmãos partícipes do imenso processo de evolução divina em busca de uma realidade maior. Eis a razão pela qual estamos aqui, a razão também que vem trazendo até vocês algumas missões outras, afins com o nosso trabalho, sob a responsabilidade de seres de outras origens, alguns do próprio sistema solar, outros ainda de mundos extrasolares da nossa própria galáxia ou não. Na verdade, são das mais diferentes proveniências esses extra-humanos que têm visitado e visitam a Terra, ou atuam dessa ou daquela forma, com este ou aquele objetivo sobre o humano. Desde seres hostis, cujo objetivo único é conhecer para melhor dominar, auferindo proveitos que julgam necessários ou justos, passando por toda a hierarquia de ambições mais ou menos elevadas. Daí, a plena cordialidade e compreensão de interesses recíprocos. Há, porém, ainda os que são conscientes e seguros e que objetivam apenas a ajudar ao irmão cósmico humano em suas dificuldades, em suas lutas e tropeços desse caminho evolucionário. Pretendemos estar certos, muito seguros, de que pertencemos a esses últimos e já demos a vocês, particularmente a você que transmite essas palavras, provas e demonstrações patentes do nosso relacionamento com a alta espiritualidade planetária. Podem vocês ter em maior crédito que não tem sido comum concedermos a quem quer, pessoa ou grupos, tais demonstrações,
Quais a que você e alguns do seu grupo têm recebido? Dentre elas, só desejamos ressaltar. Primeiro, o encontro objetivo de tão profunda repercussão na pesquisa empreendida que você teve com o Yogarim, nas mais estranhas condições tão bem preparadas da madrugada em que chegou a esse local, a essa fazenda em que se encontram. Segundo, a forma solícita e com repetições sucessivas com que correspondíamos com faróis luminosos que se acendiam e projetavam flashes sobre o grupo quando você pronunciava em invocação o nome do Senhor Cristo, Supremo Hierarca Planetário, provando-se então que queríamos demonstrar nossa afinização, sentido de entrosamento e harmonia de trabalho entre nós e os grandes adeptos, mestres ascensionados da evolução terráquea. Sendo assim, devemos dizer, mesmo que pouco, sobre as nossas preocupações e o sentido do trabalho que estamos empreendendo com vista aos humanos. Inicialmente, damos ênfase, desejamos ressaltar, que nos inspira uma preocupação missionária que não se atém apenas ao homem em si como um elemento isolado, que pudesse ser assim tratado em sentido teórico, como um ser fora das contingências naturais de sua própria evolução. Na evolução de um sistema como um todo, ou numa evolução planetária particular desse sistema, visto o processo do nível cósmico, não há como destacar particularidades, setores ou campos fechados. Temos que considerar o processo tal qual se nos apresenta de forma global, a forma de envolvente e positivo universalismo. Por isso é que dizemos que nos interessam os problemas terráqueos, segundo as linhas das várias expressões de desenvolvimento ou de afirmação da evolução planetária. Isso significa achar-se sob a nossa vista, de sumo interesse não só o humano em si, visando a sua realização de inteligência, poder e amor, mas também o que diz respeito ao mundo animal, em que profundas, íntimas transformações, mutações e aquisições se operam, visando ao fruto de uma cósmica experiência em que o poder criador fundamentará a eclosão, o desenvolvimento e o destino, já de agora entrevisto, da futura humanidade. Pensarão vocês em termos de tempo e admirar-se-ão do que estamos dizendo? Mas se já sabem que inexiste para nós o tempo que vocês contam por dias, anos e séculos? E mais, se pensarem que no planeta em que se encontram, todo o seu conhecimento biofísico-químico se acha lançado como um transcendental laboratório, em que se preparam e se desenvolvem múltiplos caminhos de expressão do poder criador, ainda não próprios para as preocupações do interesse humano atual? Se assim o fizerem, se assim pensarem mesmo por breves instantes, poderão intuir do valor que todos deveremos dar a toda revelação de energia transformadora que possamos surpreender, desde a densidade da matéria de aparência estática até as mais sutis e dinâmicas formas que deixem entrever o evoluir planetário. Por isso, na missão que nos impusemos a nós próprios, há lugar e campo e necessidade, tanto para o cuidado e vivo interesse visando ao coração humano, como para a sistematização de uma pesquisa e um trabalho em todos os campos energéticos e vitais, que também abrangem o mundo vegetal, além do mundo animal, já considerado no sentido de que ambos têm os seus fins em harmonia com o destino, já agora mais alto da humanidade, a que vocês pertencem. Eis a razão pela qual são bem mais amplas e complexas as tarefas que nos impusemos. Eis também uma resposta àquela sempre presente pergunta: o que estão fazendo? O que querem esses visitantes? Por que nada dizem ou informam a respeito? Se tem havido e ainda há de haver algum silêncio, é que nossos processos operacionais ainda se passam em um nível de tal ordem que o humano os consideraria fantasiosos de sonhos. Por que então lançar certas sementes antes da preparação do terreno que possa acolher bem a semeadura? Esperamos que com essas palavras estejamos pelo menos em parte justificados. Resumindo,
que vínhamos dizendo, anote que temos uma atividade que se amplia em pesquisa e trabalho de vários departamentos. Segundo diriam vocês, estão deixando, porém, de ter ênfase particular nesse momento, por sua própria natureza e pelas circunstâncias das realizações científicas e técnicas humanas, aquela que diz respeito à vida social e política de vocês. Assunto muito delicado porque temos de ajudar sem atingir o campo das responsabilidades dos humanos e também sem lhes roubar o mérito de se realizarem. Com ou sem nossa ajuda, dores e alegrias haverão de ficar sempre à sua própria conta. Essa é a lei, essa é a lei. Nesse ponto, Yasha se aproxima. Está encerrado aquele contato. Voltamos em seguida à vigília normal junto às pessoas queridas que nos dão tanto apoio e segurança. Quando nos lançarmos em fascinante campo de observação, estranha e surpreendente pesquisa no hiperespaço. Este nos convida a meditar e estudar com os olhos bem abertos a percepção de um mundo diferente, apesar de ser tão nosso, tão nosso. Bom, gente, espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. E fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Um beijo grande. Tchau, tchau.